E aí, para quem não sabe, eu faço alguns filmes e hoje a gente vai ler algumas críticas que saíram sobre meu último curta-metragem 4 bilhões de infinitos. Essa série aqui pode se chamar Crítica da Crítica, né? Interessante. Então vamos começar por essa aqui. Saiu no site Minha Visão do Cinema. E aí eu vou ler aqui o que eu achar que deve ser comentado, eu comento. E você também que estiver acompanhando aí, pode comentar o que você achar pertinente. Foi escrita por. Não tem o nome da pessoa que escreveu, mas é basicamente isso então. Crítica 4 bilhões de infinitos 2020, Marco Antônio Pereira. Que no caso sou eu, né? Cordesburgo é uma pequena cidade no interior de Minas. A cidade talvez passaria incólume na arte e na narrativa brasileira se não fosse pelo seu habitante mais ilustre, João Guimarães Rosa, o maior escritor, né, da literatura brasileira. O autor de Grande Sertão Veredas e Sagarana nos apresentou um outro Brasil, um sertão mineiro despido de estigmas, em que a beleza e encanto sugerem um olhar inocente, humilde e grandioso. Em uma outra obra, também célebre, o escritor conta a história de Miguelim, menino que recria o mundo com a magia da infância. Boa contextualização, né? É quase irresistível fazer, não falar de Cordesburgo sem falar de João Guimarães Rosa, né? Claro, um ícone, né? Curiosamente deu 10 estrelas. Então vamos continuar. Em 4 bilhões de infinitos, o diretor Marco Antônio Pereira capta a imagética Rosiana no Miguelim dos nossos tempos. Nossa, interessante essa, esse link, né? Adalberto vive com a sua mãe e irmã em uma casa simples sem energia elétrica e lida com, com os sonhos com ilusão e vontade. O filme tem um lindo color grading captando a melancolia dos personagens a partir dos tons azuis, dos tons de azul. É, chamou a atenção dele o color grade, né? Realmente foi uma colorização bem trabalhada e pensada, modéstia à parte. Curiosamente, é um estilo de cor que eu não gosto muito, mas eu senti que a história pedia aquilo, né? Muito azul e marrom, não é algo que combina tanto para mim. Geralmente é usado é azul e laranja, né? Mas, de certo modo, funcionou, né? Inclusive, eu acho que a gente ganhou 2 ou 3 prêmios de fotografia com esse curta. A propósito, há tanta veracidade nos personagens que, por vezes, a própria fala de Adalberto se embola, como é comum nas crianças que se empolgam no universo que fantasiam. A obra é certamente um filme de afeto que retrata a humildade sem reduzi-la ou encaixá-la na mera estética da dor. Lirismo, metáfora e locação se aliam à autenticidade dos personagens que parecem definir com precisão onde começa a família e termina o roteiro. Eu teria que ler essa frase. Vou ler mais uma vez. Lirismo, metáfora e locação se aliam à autenticidade dos personagens, que parecem definir com precisão onde começa a família e termina o roteiro. 4 bilhões de infinitos é o número dos sonhos dos irmãos do curta que integra a programação oficial do Festival de Cinema de Gramado 2020. Boa crítica e muito com uma vibe muito boa, assim, né? Só falou bem do filme, praticamente.
lembrando que eu gosto muito de crítica que destrói o filme. Pra mim, se o filme, sabe aquelas barrinhas que tem no Letterboxd, apesar do Letterboxd ser um site que eu não gosto muito, se meu sonho é fazer um filme que tem dois picos assim, no 0 e no 5, mas é difícil, né? Geralmente fica ali no meio, um pouquinho pra baixo, um pouquinho pra cima. Vamos nesse aqui então. Vamos aqui no Cine7, que é um canal que eu acompanho bastante. Tem muito tempo que eu acompanho o Cine7 no YouTube. E aí ele escreveu então: 4 bilhões de infinitos, homenagem ao cinema e à esperança de dias melhores. Ó, parece que é uma crítica com a vibe boa também, né? Cordesburgo ficou conhecida nacionalmente por ser a terra natal do escritor, do escritor Guimarães Rosa. Recentemente, a cidade mineira, distante 96 quilômetros, em linha reta de Belo Horizonte, virou cenário de uma pentalogia de outra cria da terra, o diretor Marco Antônio Pereira. Interessante, né? Já viram um release isso aqui, né? Com 5 quiquitos na estante, pelos elogiados, A Retirada para o Coração Bruto e Teoria sobre um Planeta Estranho, o cineasta teve a honra de abrir os trabalhos da mostra competitiva de curtas do Festival de Gramado 2020 com um belo 4 bilhões de infinitos. Falou bem também, né? E vamos abrir Gramado de novo, com mais um curta esse ano. Homenagem, só que esse ano foi online, né? Agora vai ser presencial. Homenagem ao lúdico e ao cinema, o curta de quase 15 minutos acompanha uma família pobre formada por uma mãe e 2 filhos. Após a morte do patriarca, eles lutam para sobreviver em uma casa sem luz elétrica. Ao mesmo tempo, os irmãos seguem sonhadores e com desejos de um futuro melhor. Por mais que tudo o que cerca os personagens seja um prato cheio para um discurso sociopolítico direto e contestador, tamanha a situação da miséria daquela família, Marco Antônio segue a linha dos filmes anteriores ao colocar o foco no naturalismo intimista daquelas pessoas. São as pequenas falas, os pequenos gestos, os olhares perdidos, os agradecimentos repletos de pureza e gratidão que catalisam e movem o universo de 4 bilhões de infinitos. Parece que o olhar também desse crítico, fazendo crítica à crítica, é um olhar puro também, né? De ver o filme e ver as coisas boas, né? Só falou bem até agora, né? E é justamente daí que brota a riqueza do curta, pois residem simultaneamente a melancolia proporcionada pela consciência da situação e a falta de perspectiva de avanços sociais reais em contraste com o afeto e a esperança de dias melhores, armas cruciais para seguir adiante. Dentro desse cenário, 4 bilhões de infinitos observa na arte, no lúdico e, consequentemente, no cinema, uma forma de resistência, um espaço de criação, imaginação e senso de coletividade. Como diz Adalberto, televisão e celular é um negócio solitário. No cinema, a gente ri, chora e se diverte juntos. Em um mundo cada vez mais individualizado, fechado em suas bolhas, em que até o cinema busca caminhos cada vez mais solitários de consumo, 4 bilhões de infinitos demonstra com muita singeleza o quanto necessitamos uns dos outros para manter nossos sonhos e esperanças vivos e, quem sabe, mudar a chave de um mundo doente. Uau, que crítica boa, né? Direção 8. Direção de fotografia 8. Roteiro 7. Então a média foi 7,5. Ó, o Caio. Eu já era fã do Caio, né? Gostei demais do Caio ter escrito essa. Não sei se foi ele. É ele que escreveu a crítica. Nossa. É uma. Pelo menos pra mim, que vem do interior, né? Saber que eu fiz um filme e alguém, assim, de Manaus. Eu acho que ele é de Manaus. Viu o filme e escreveu um texto sobre ele. É um negócio interessante. Vamos lá de novo, então. Lá. Vamos ver se. Vamos para essa próxima crítica aqui, que saiu no site Cenas de Cinema.
4 bilhões, ela foi escrita pela Cecília Barroso. 4 bilhões de infinitos, 1 milhão de infinitos e infinito vezes infinito são contas comuns na língua das crianças. O novo filme de Marco Antônio Pereira capta a representação básica de esperança e mergulha no universo infantil, infantil, ponto. Ainda seguindo os padrões do seu cinema caipira com toques fantásticos que estão ali no começo do filme ou nas sequências oníricas, encontra e apresenta ao público Adalberto, um menino que passa os dias cuidando da irmã menor e sonhando com dias melhores. Muito bom. Ela contextualizou, parece que ela já viu alguns filmes meus, falou isso também, trouxe um pouquinho do contexto do que eu costumo fazer e apresentou o filme num parágrafo. Em uma casa sem energia elétrica, o pequeno é aficionado por luz. Sonha com ela e vê pelo campo. E a vê pelo campo. Nossa, eu tô lendo mal hoje, né? Perdão aí. Sonha com ela, a vê pelo campo e quer ser cinema. Essa relação de luz e cinema permeia todo o filme e o dia a dia de Adalberto, que inventa sua própria maneira de criar energia com as baterias que a mãe tem em casa e vários cataventos. Sofre com o fato de não conseguir. Ele burla o sonho. Ele burla e sonha. O diretor e também roteirista conta sua história dando tempo e espaço aos protagonistas. É um filme que admira os seus personagens. O cinema de Pereira está muito nesse lugar do olhar e favorece a criação do vínculo. Interessante. Ainda que dê alguns passos vacilantes, muito bom, é isso aí. Eu gosto que vai para esse lado também, assim. Principalmente no início do filme, o contraste entre a falta de crença nos olhos de Adalberto e os posicionamentos da irmã caçula, Ana Júlia, funcionam bem. Mas ainda que dê alguns passos vacilantes, principalmente no início do filme, entendi. O contraste entre a falta de crença nos olhos de Adalberto e os posicionamentos da irmã caçula, Ana Júlia, funcionam bem. Eles passam horas conversando sobre tudo. Ele conta suas tentativas de fazer a luz, lamenta não ter dinheiro para comprar o presente de aniversário, ajuda nas lições e divide os maus feitos na escola. Se as primeiras interações são duras e estranhas, isso muda à medida que o filme avança e a intimidade entre os irmãos na vida real domina a interação. Pereira fala de uma realidade dura que é de maior parte da população brasileira, crianças que precisam cuidar de crianças para que as mães possam trabalhar. Falta de serviços essenciais, nesse caso do Estado. Ao mesmo tempo, ele pontua a visão infantil em um universo positivo e que enxerga no futuro a solução para todos os problemas, ou seja, a esperança. E a influência se dá entre iguais também, quando Adalberto começa a vacilar e já não tem mais tanta certeza. Ana Júlia ainda acredita, levando-o junto com ela. Que lindo, gente. Isso dá força para que ele mantenha o seu maior sonho, que é o mesmo do diretor, embora este hoje esteja em uma posição mais confortável e possível. Há, portanto, uma identificação entre personagem e criador que dá ao cinema força enquanto ferramenta de mudança e incentiva a esperança, num jogo simbólico. Adalberto quer o seu cinema, mesmo que não tenha energia, mesmo que não tenha luz. Ele quer televisão e celular, porque são solitários. Ele não quer televisão e celular porque são solitários. Ele quer algo que as pessoas se divirtam juntas. Metaforicamente, a vida daquele menino quer ver as imagens projetadas em uma tela, mas não tem o elemento primordial para isso. É o retrato de um país que quer fazer cinema sobre um governo que tira a luz de toda e qualquer atividade cultural. Essa mulher soube captar bem muitas coisas que eu pensei na hora que eu estava criando. E cinema é luz, é preciso a crença e a esperança que estão ali na inocência da expressão 4 bilhões de infinitos, para que algo
se concretize ou pelo menos continue sendo sonhado. Há muito cuidado e delicadeza na construção do universo de 4 bilhões de infinitos que Pereira, um cineasta sonhador, molda como quer, já que também assina a fotografia, a arte, o desenho de som, a montagem e até mesmo a trilha sonora. Em planos elaborados, apresenta o interior das duas crianças para que elas possam literalmente olhar para quem as vê sem que haja ruídos. Do carinho fraterno à felicidade nos detalhes, só a inocência e a esperança podem chegar nesses lugares. Que o futuro dos dois e desse país seja de realização, porque mesmo que a imaginação consiga alimentar, é preciso mais para ser feliz. Um grande momento. O conto. E que já é outro rolê já. O conto da Mulher Luz. Nossa, que crítica emocionante, né? Deu quase vontade de chorar lendo. Gostei muito dessa crítica aqui. E vou parando por aqui porque eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo. E se você que viu o vídeo aí acompanhou, quiser comentar alguma coisa também, comenta aí e vamos conversando, beleza? Lembrando que em agosto tem exibição do meu novo filme, A Última Vez que Ouvi Deus Chorar, no Festival de Gramado e também no Festival de Curta de São Paulo. E também vai ter um jeito de assistir. Quem não mora nessas cidades vai ter um jeito de assistir também. Por um precinho bem camarada, no conforto da sua casa, beleza? Vamos conversando. Valeu!